A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma escola bíblica no ar, pelo canal EBD, e a lição de hoje é a lição de número 12, de 23 de dezembro de 2018, cujo tema é Esperando, mas Trabalhando no Reino de Deus. Nós temos aí o nosso texto para estudo, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Que nos diz assim a palavra de Deus: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e assentou-se longe, logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e lhes trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondia na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O texto áureo utilizado pelo comentarista bíblico encontra-se na Epístola de 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A verdade prática, o comentarista nos diz que enquanto vigilantes aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Nós estamos aí com uma sequência desde 2 lições anteriores, a lição 10 e a 11, que vai tratando desse tema da vigilância e da responsabilidade quanto à ausência do Senhor. Então, nessa parábola também dá-se início no capítulo 25 e versículo 14, onde vai dizer: Porque isso também, como homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, é sempre nessa tratativa, nesse contexto, aonde o Senhor se ausenta e deixa sobre a responsabilidade de um servo ou de vários servos, ou uma quantia, ou a sua casa, ou uma responsabilidade. Então, nessa parábola, a parábola onde um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1, fica evidente que havia um relacionamento do Senhor com os seus servos. Apesar de eles serem escravos, literalmente, e possuírem ali sobre a sua responsabilidade de alguma coisa, mas quem possuía todas as coisas era o Senhor. Então ele se ausenta, talvez por um período alongado de 5, 10, 15, até 20 anos, como a tradição consta. Então era normal que se deixasse para que esses servos
granjeassem, trabalhassem, para que quando o seu senhor retornasse, ele pudesse ter algum lucro sobre o valor deixado sobre a sua responsabilidade. Iniciamos então o tópico de número 1, que fala ou tende a interpretar a parábola dos 10 talentos aqui, ou dos talentos, né? Já que 5 foram dados para um servo, que os multiplicou, e a outro 2, que multiplicou novamente, e a outro 1 talento, somando assim 15 talentos ao todo. A parábola diz respeito então aos talentos e está dentro de um compêndio de parábolas que fala sobre a saída do Senhor e aguardando o seu retorno, como a parábola dos 2 servos, e em seguida no capítulo 25 a parábola das 10 virgens que aguardavam o noivo, e agora temos a parábola do talento, os servos que aguardavam o retorno do seu Senhor, mas foram encarregados de administrar os talentos deixados pelo mesmo, com o objetivo de negociá-los. Foi uma ordem do Senhor. Isso está claro no registro de Lucas dessa mesma parábola. E nós também extraímos desta parábola, mais uma vez, o princípio da mordomia cristã, né? O que o Senhor confiou aos servos naquela oportunidade, aplica-se também a nós, enquanto servos do Deus Altíssimo, que nos confiou e nos outorgou então a condição de mordomos seus. Não nos pertence, mas devemos prestar contas ao Senhor, vamos prestar quando da sua volta. Quando nós olhamos aqui em termos financeiros, também ela é muito atual, dando a entender que é uma responsabilidade também a vida financeira de cada um servo. Nós, por vezes, diferenciamos entre uma vida espiritual, aquela vida da oração, da leitura, da consagração, a vivência quanto às coisas que se dizem respeito ao Espírito. E aqui Jesus Cristo, o próprio Cristo, dá essa abertura quanto à responsabilidade também financeira. Isso quer dizer que a nós nos é entregue uma certa quantia para granjearmos. E o que nós podemos fazermos como lucro ou como algo que gera riqueza. Botando em termos práticos, quando nós somos abençoados por Deus, na área financeira também, recebendo seja 1, 2 ou 5, né, que o talento na época, no peso, eram 34 quilos, né, sejam de prata, sejam de ouro, mas também tinha um valor financeiro não só de peso, mas como peso e medida, mas como monetário, né, que eram cerca de 6.000 denários, que cada denário correspondia a um dia de salário do trabalhador da época, calculando isso mais ou menos 18 anos de trabalho. Então, se você averiguar na nossa vida normal, todos nós recebemos um salário na vida normal. E o que nós fizemos também desse salário diz respeito ao reino de Deus. Aquilo que nós recebemos pela troca do nosso trabalho, que é o lado financeiro, também tem que ser para honrar o Senhor Jesus. Sim, e quem olha essa parábola de fora, né, logo nota que está tratando, ou pelo menos tem nela inserido, o sistema capitalista. Porque não, ali há um senhor que outorga ou dá administração de talentos do seu patrimônio aos seus servos, e eles têm por obrigação negociá-los, e isso visa lucro, né, obter o lucro. Então há sim o sistema capitalista, mas o Senhor, claro, foi muito além disso, né? A parábola aqui dos 10 talentos novamente visa nos aproximar da mordomia cristã, da vigilância quanto ao retorno do Senhor, já que ela está inserida num contexto seguinte, a parábola seguinte, ali a parábola das 10 virgens, quando falamos sobre o retorno do noivo, em aguardar a perseverança em que isso aconteça. Agora, no que tange o talento em si, como o irmão já comentou, a questão da unidade, referir-se a uma unidade monetária, mas temos hoje este termo para nós, no nosso português, referindo-se a nossas habilidades, né, como um todo. De outro modo, nós também podemos considerá-lo, e é uma interpretação dada a esse termo, a palavra talento, que são o nosso propósito enquanto servos do Deus Altíssimo, além de habilidade, também propósitos, os propósitos divinos que Deus nos outorgou para cumpri-los enquanto estamos aqui
na administração, na condição de servos na terra. Aí entramos na questão de administrar o nosso lar, o nosso patrimônio, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa disposição em servir ao Senhor. Tudo isso está inserido dentro do propósito que Deus nos concedeu enquanto estamos aqui. Essa é a abrangência do termo quanto à mordomia. Olhando de um prisma maior, percebe-se que nós estamos sempre na posição de servos, e literalmente servos como escravos, aquele que é propriedade de alguém. A Bíblia, ela bota isso, acho que Pedro fala, escreve, dizendo que nós somos a propriedade particular do Senhor, né? Somos um sacerdócio real. Então, tudo sempre levando que nós dependemos na exclusividade de Cristo, de Deus. Aí temos aí a introdução nossa como um enxerto na videira verdadeira, quer dizer, e produzindo aquilo que vem do seu Senhor, que é da videira. Então, quando nós não reproduzimos aquilo da onde nós somos oriundos, isso vem demonstrar que há algo de errado. Então, por isso que Efésios vai dizer que nós somos salvos pela graça, né? Não é nosso mérito, mas é dom de Deus, e somos salvos para que façamos boas obras. Quer dizer, na realidade, quando estamos a praticar a mordomia na administração daquilo que Deus coloca em nossas mãos, sejam os nossos filhos, seja a nossa esposa ou esposo, ou seja os bens materiais, ou as habilidades quanto à prática de alguma coisa na vida terrena, em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então não há distinção quando eu trato de dinheiro e quando eu sirvo ao Senhor. Quando eu estou tratando de dinheiro, eu também estou fazendo a obra de Deus. Quando eu estou fazendo o exercício da minha profissão, eu também estou fazendo. Sempre estaremos debaixo da mão de Deus e dos olhares do Senhor. Sim. São as oportunidades que o Senhor nos concede, né? Agora, com que propósito? Com o propósito de edificação do corpo de Cristo. É essa mensagem deixada pelo nosso Senhor com esta parábola, utilizando de linguagem simples, né? Como vemos nesta ocasião, falando do talentos, que era o valor conhecido da época, a administração, a saída de um senhor que confia o seu patrimônio aos seus servos, o que era comum à época, e que nós vemos isso hoje enquanto patrões e empregados. À época seriam o senhor e os servos, enquanto escravo, ele tinha a administração da casa do seu senhor, até porque o senhor saía. E nessa saída do senhor nós vemos também a questão nos lembra novamente a questão da parábola dos dois servos, que o senhor se ausenta. Nesta parábola dos talentos, o senhor também se ausenta, e a questão aqui é a vigilância, a perseverança e aguardar o seu senhor. Aqui os servos tinham por obrigação administrar e retirar lucro daquilo que lhes foi confiado, porque o seu senhor volta e lhes pede conta. Na parábola dos dois servos, da mesma forma, a administração do lar quanto os dispenseiros, o seu senhor volta e lhes pede conta. O lado que nós podemos ver prático seria esse, e o lado escatológico, quando nós falamos escatológico, é sempre referente à vinda do Senhor. É um termo teológico usado para parousia, para a vinda do Senhor novamente. Então, esse símbolo nós podemos extrair que o Senhor que se ausenta é o próprio Cristo, né? E quando ele retorna justamente para o acerto de contas, que seria para levar a sua igreja, os seus escolhidos, aquele a quem ele libertou e salvou. Então, nesse contexto todo, nós estamos aí sobre a interpretação da parábola dos 10 talentos, né, ou dos talentos, que é o primeiro tópico da nossa lição. Então, você que está aí nos assistindo, nós estamos falando justamente do primeiro tópico para que nós possamos compreender um pouco melhor essa parábola tão utilizada no Evangelho e na casa do Senhor. Então nós estamos agora no segundo tópico, usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Poderíamos até dizer melhor, usando a capacidade que Deus nos outorga, que Deus nos concede. Como mordomia, então nós estamos sempre na administração daquilo que Deus coloca sobre a nossa vida. Então, aqui na parábola é bem claro dizendo que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade.
quando ele entrega um talento para aquele servo, não é no sentido de menosprezar ou de torná-lo menor. É dar aquilo que é a sua capacidade. Ou seja, se eu tenho estrutura para suportar um determinado peso sobre mim, eu carrego aquilo. Mas há pessoas que carregam muito mais do que eu. E outros que carregam mais do que aquela pessoa. Porém, cada um carrega dentro da sua capacidade. É como a proporcionalidade. Quando você dizima, vamos supor, é 10%. 10% sobre um valor, R$ 1.000, é um percentual de 10%. Sobre 1 milhão é o mesmo percentual. Aumenta a quantidade financeira, porém a proporcionalidade é a mesma. Então, quem dá pouco no sentido de quantitativo e o que dá muito, na proporção é o mesmo. Então, Cristo, ele trabalha muito bem isso. Ele não exige além da nossa capacidade, pois ele não nos conhece antes de nós sermos formados. Deus já nos conhece e já tem tudo já visto, como diz o Salmo, agora não me recordo o número do Salmo, que diz, 119, eu acho, 126, que diz que Deus tem os nossos dias contados, né? Antes que tudo acontecesse, ele já tem tudo marcado. Então, segundo a capacidade que Deus coloca sobre cada um, é aquilo que vai ser cobrado. E matematicamente falando ali, a questão da proporcionalidade, os servos, o que recebeu 5 e o que recebeu 4, tiveram o mesmo resultado, né? Um resultado de 100% do que receberam de lucro, ou seja, o que tinha 5 recebeu outros 5, angariou outros 5 talentos, o que tinha 4, outros 4, e o que tinha 1 poderia fazer da mesma forma. A propósito, olhando aqui, o que tinha 5 talentos, dado esse valor monetário conferido ao talento à época, talvez o que tinha 5 tivesse mais chance de angariar muito mais do que 5, 100%, dobrar esse número, ou multiplicar esse número, já que ele tinha uma quantia considerável, né? Se o talento tinha essa correspondência à época de 6.000 denários, que correspondia a um dia de trabalho cada um. Veja, então ele tinha, com os 5 talentos, facilidade ou a possibilidade de multiplicá-los e não apenas dobrá-los. Agora, o que tinha um talento, de igual modo, poderia pelo menos apresentar outro talento, ou pelo menos os juros correspondentes ao depósito que poderia ser feito à época aos bancários, né? Como o seu senhor lhe cobra. Então, aqui, no quesito capacidade, para além de trazer a capacidade como a habilidade que Deus nos concede, temos aqui as oportunidades que Deus nos dá de trabalharmos para o crescimento do seu reino. Nos diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus capacita. Nós temos a referência na lição pelo comentarista de Bezalel e a Oliabe, que Deus lhes capacitou para aquele trabalho, naquela oportunidade, e Deus nos capacita de muitas formas, né? Como estamos aqui nessa oportunidade, gravando, para a ministração da aula, ele capacita para você que vai ministrar a aula na sua congregação, enquanto professor, lhe capacita enquanto servo do Deus Altíssimo para transmitir a mensagem do Evangelho para outras pessoas. De alguma forma, Deus lhe concedeu um talento e que você deve prestar conta ao Senhor e trabalhar para que esse talento se multiplique, como a mensagem da parábola que estamos estudando nessa oportunidade. E interessante também nós colocarmos, quando vem o acerto, sempre vai ter essa mensagem para os dois que foram aqueles que executaram com maestria e com responsabilidade esse ato de granjear, de negociar. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo. A questão toda estava na fidelidade deles, pois a capacidade vem de Deus, porém a fidelidade vem de nós. Essa é uma questão bem, assim, boa de ressaltar, que quando você recebe de Deus uma capacidade, Deus já o coloca com aquela habilidade. Agora, quanto a você exercer com esmero, com esforço, sendo uma pessoa disciplinada, aí vem a sua fidelidade. Quer dizer, como você corresponde a algo que lhe foi entregue. Com responsabilidade, quer dizer, com fidelidade, ou seja, você vai ter que executar a tarefa a qual Deus te colocou. E há muitas vezes uma falta de responsabilidade quanto ao seu servo. Quer dizer, aquele servo, ele não prestou conta com o seu senhor, porque não tinha capacidade. Deus deu capacidade.
Agora, ele não foi fiel. Então, nós devemos sempre pensar, a capacidade vem de Deus, sim, porém, nós temos que ser fiel ao chamado. Nós podemos aumentar o nosso ganho, o nosso lucro em cima da capacidade pela fidelidade. Aí é onde você aumenta, cresce. E sempre foi o desejo do Evangelho fazer com que os indivíduos cresçam para que possam amadurecer.